Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa sétima aula online referente à nossa terceira unidade de estudos. Nossa aula hoje está com uma roupagem diferente. Eu estou pesquisando, ampliando alguns horizontes e decidi trazer essa aula de uma forma diferente. Então, estou buscando trazer as aulas um pouco mais lúdicas e mais visuais para auxiliar no entendimento e no aprendizado de vocês. Então, depois eu espero que vocês me deem um feedback, um retorno, se vocês gostaram da aula nesse novo formato, para que eu possa continuar ou ministrando as aulas assim, ou na forma que eu havia ministrado as aulas anteriormente. Eu vou iniciar agora a nossa aula, então pegue seu material, pegue o livro, o caderno, caneta, lápis, borracha, os materiais que são necessários, sim, os materiais diários, para que a gente possa iniciar a nossa aula. A aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 12, que é o capítulo que nós vamos estudar sobre estatística e sobre probabilidade. Então, vocês vão abrir o livro de vocês a partir da página 317 e nós vamos iniciar esse conteúdo. Na página 317, vocês vão iniciar grifando logo essa frase que está aí no quadradinho laranja, que tem: estatística é a metodologia científica para a obtenção, organização e análise dos dados. Então, esse é o conceito do bloco de estudos estatística, que é uma metodologia científica, é um estudo científico que obtém e organiza e analisa dados de uma determinada pesquisa, tá? Esse texto fui eu que trouxe e não está no livro de vocês, tá? A estatística é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de reavaliar, de realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisar informações, apresentar situações através de gráficos de fácil compreensão. Os meios de comunicação, ao utilizarem gráficos, deixam a leitura mais agradável. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é considerado um órgão importante e conceituado na área. Então, o que é que a estatística ela faz? Ela vai levantar uma pesquisa, para basear essa pesquisa e para fundamentar essa pesquisa, ela vai colher dados para essa pesquisa, certo? Vai analisar as informações desses dados, vai apresentar esses dados através de gráficos, para que seja, como o texto diz, agradável uma leitura. Quando a gente vê o gráfico, fica mais fácil o entendimento, é agradável. A nossa mente é acostumada a fazer leituras de figuras, então toda vez que tem figuras e gráficos fica mais fácil o entendimento. Um texto que só tem palavras fica cansativo, então sempre que é possível trazer uma imagem, principalmente quando essa imagem traz informações, é interessante. E o gráfico tem essa função, e assim apresentar possíveis problemas e possíveis soluções da pesquisa. Quem sempre utiliza a estatística é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele é um órgão importante. O IBGE ele faz o levantamento da população, né, e do nosso espaço geográfico. Então, eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar essa imagem representa, né, o que seria a estatística. Então, nós temos aqui os blocos de anotações, aqui, né, a calculadora, aqui no caso, os gráficos e as análises, né, que são as pessoas que estão analisando. Aí agora vocês vão passar para a página 318, aonde tem a coleta de dados.
Então, como nós falamos nesse texto anterior, a estatística ela vai trabalhar com base em coleta de dados. Então, nós vamos aqui ver na página 318 como acontece essa coleta de dados. Então, vocês vão grifar essas partes do texto que está em destaque aqui, ó. A coleta de dados é feita de forma direta ou indireta. Está em negrito, é o segundo parágrafo, né? Da página 318. Vocês vão grifar. Então, eu vou falar sobre essas duas formas de coleta de dados. Aquela que é feita de forma direta e a coleta de dados que é feita de forma indireta. A forma direta, coleta de dados feitos de forma direta, vocês vão grifar também aí no livro de vocês. O pesquisador entrevista diretamente cada pessoa, ou seja, coleta informação pessoalmente. Então, aqui uma imagem para ilustrar. Uma pessoa fazendo a pesquisa com outra. Geralmente, essa pesquisa, né, que é de forma direta, a pessoa que está realizando a pesquisa vai em busca dos entrevistados e conversa com essa pessoa e analisa e colhe os dados pessoalmente. Você pode ter, o entrevistado ele pode ter um bloquinho de perguntas que sejam objetivas, geralmente é de marca X, e você entrega para que a pessoa responda, né, aquele questionário, ou você mesmo pode estar fazendo a pergunta como se você fosse um repórter e marcar as respostas. Essas respostas podem ser de forma subjetiva, a pessoa ter que fornecer para você uma resposta, ou você colocar de forma objetiva, apenas para marcar um X. Um exemplo, qual é a sua idade? Aí você coloca lá a opção, entre 15 e 20 anos, entre 20 e 25 anos. Então, se a pessoa tem entre 20 e 25, marca aquela alternativa. Esse é um tipo de pergunta objetiva. E a subjetiva é você perguntar, esperar ele responder e registrar a resposta. Eu tenho 31 anos. Você colocar a idade lá, 31, tá? Então, qualquer um desses questionários, você vai perguntar, vai aplicar esse questionário a uma pessoa diretamente. Então, você tem o contato com o entrevistado, você conversa com a pessoa, é você que está realizando essa pesquisa. E a forma indireta, também vocês grifem aí na página 318, o pesquisador recorre a documentos ou informações já publicadas. Nesse caso, você não vai realizar a entrevista com a pessoa. Você pega algum documento que já foi publicado, que tenham essa análise, que tenham esses questionários que você deseja. Então, tem pessoas que não vão a campo, que é como a gente utiliza a expressão, não vai a campo realizar as pesquisas. Já pegam pesquisas que estão prontas, pegam esses dados e vai analisar. Essas pesquisas, é importante salientar, né, dizer que essas pesquisas não podem ser pegas em quaisquer lugares. Então, são pesquisas de documentos que foram publicados em anais, que foram publicados em eventos, são dados, por exemplo, do IBGE. Então, tem pessoas que não vão lá e não entrevistam as pessoas, pegam esses dados já prontos e fazem os seus levantamentos. Então, tá aqui uma outra imagem que é para ilustrar isso, pessoas que estão analisando dados que já foram publicados para realizar a sua pesquisa. Aí na página 319, nós vamos falar um pouco que é a noção da probabilidade. Então, a probabilidade vai ser o estudo que está junto com a estatística. Vamos ver o que seria a probabilidade. Vocês vão grifar esses dois parágrafos que está na página aí 319, logo embaixo de noções de probabilidade. Algumas situações matemáticas que envolvem um evento aleatório, uma pesquisa estatística ou até mesmo uma coleta de dados simples podem ser representadas através de resultados prováveis que indicam a probabilidade e sua representação em razão. Um possível resultado que ajude a tratar um conjunto de situações práticas pode ser determinado através da probabilidade. Então, o que é a probabilidade? A probabilidade, ela vai avaliar eventos aleatórios e vai apresentar possíveis resultados. Vou mostrar aqui a vocês alguns exemplos. Então, lembrando que probabilidade não é
uma certeza. Então, é um estudo de um evento aleatório e mostra um possível resultado. Ou qual é a chance daquele resultado esperado, aquele que eu desejo, aconteça. Então, aí o livro, vocês vão grifar, tá? Trouxe como é que nós calculamos a probabilidade. Observe aqui, gente, que o livro, ele trocou aqui essas variáveis. O livro trouxe que a probabilidade, esse P aqui é o que representa a probabilidade, tá? Que a probabilidade vai ser igual às possibilidades dividido pelo evento. Não, é o contrário. A probabilidade são o evento, é aquilo que eu espero que aconteça, dividido pelas possibilidades, ok? Então, vocês ou passem um corretivo ou botem uma figura em cima e escrevam esse que é o correto. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Tá aí a imagem. Imagine que você está com um colega. Sempre acontece isso em jogos de futebol. O juiz pega uma moeda e lança para ver qual dos times vai iniciar com a bola, ou então quem ganha, né, tem o direito de escolher o lado, né, do campo. Então, quando esse juiz faz isso, lança uma moeda para cima, se calcula qual é a probabilidade do capitão do time ganhar. Então, tá aqui o juiz no meio, o capitão dos times, um aqui que escolheu coroa e o de verde, né, do Palmeiras, que escolheu cara. Então, qual é a probabilidade desse palmeirense aqui ganhar? Já que o juiz lançou a moeda e tem esse concorrendo e tem esse, os dois capitães. Então, qual é a probabilidade desse daqui, do palmeirense, do jogador do Palmeiras, ganhar nessa disputa aqui do lançamento da moeda? Então, primeiro, eu tenho que saber o meu evento, aqui em cima. Ó. Esse evento é o que eu espero que aconteça. Esse jogador aqui palmeirense, ele espera, o evento dele é que saia como resultado cara. Só interessa a ele que saia esse resultado, porque se sair coroa, quem vai ganhar é esse outro jogador aqui. Então, o evento são os resultados que eu quero que aconteça. Já as possibilidades são todos os resultados possíveis. Tudo o que se pode acontecer. Então, quando eu lanço uma moeda, ela não vai cair apenas cara. Ela pode cair cara ou também pode cair coroa. Então, veja a diferença entre evento e possibilidade. Evento é o que eu espero que aconteça. As possibilidades são todas as possíveis respostas ou todas as possíveis soluções, né? Se quando o juiz joga, pode cair cara ou pode cair coroa. Para esse jogador aqui, que nós estamos levando em consideração esse palmeirense, só interessa se cair a cara, porque se cair coroa ele não ganha. Então, como é que eu faço para calcular a probabilidade? Aí eu vou colocar aqui, ó. A probabilidade é a quantidade de eventos. Quantos é que pode ocorrer? Um só. Eu só quero que saia cara. Então, eu só tenho um evento. Quais são as minhas possibilidades? Pode sair cara ou pode sair coroa. Então, tem duas possibilidades. Então, a minha probabilidade, ou a probabilidade desse jogador aqui, palmeirense, ganhar aqui a disputa do lance das moedas, tá? Não o jogo. Então, a probabilidade de ele iniciar é 1 entre 2. Então, tem duas possibilidades e uma delas interessa a ele. Eu posso reescrever essa fração, nós vimos, numa forma de número decimal. Então, aqui a leitura dessa fração é meio. Então, essa probabilidade também pode vir escrita assim, meio. Ou, se a gente falar em porcentagem, ele tem 50% de chance, que é metade das chances. Ele tem metade da chance de ganhar. Então, metade da chance é desse jogador aqui, a outra metade é dele. Vou mostrar um outro exemplo. Esses exemplos não estão no livro, tá? Imagine que você está brincando, né, jogando com uma colega, vocês estão jogando ou com um colega,
e vocês estão no lançamento de dados, estão lançando dados. E você ganhe se você aposta, né? Vamos ver eu vou jogar aí qual é a face que vai cair. Então você aposta que se você lançar o dado vai cair a face 4. Qual é a probabilidade de que quando você lance o dado saia essa face, a face 4, o número 4 do dado? Então primeiro eu tenho que ver qual é o evento. Quando eu lançar o dado, o que é que eu quero que saia como resposta? Então, quando eu lançar o dado, eu disse que ia cair a face 4. Então, só me interessa que caia para cima a face 4 do dado. Então, o meu evento é que essa face, a face 4, saia. As outras não me interessam. Eu só quero que saia esse resultado. Mas quais são as minhas possibilidades? Se eu lançar o dado, é certeza que caia a face 4? Não. Pode cair as outras faces. Então, as possibilidades quando eu lançar o dado é que saia essas 6 faces. Eu tenho 6 possibilidades. Pode cair a face 1, a face 2, ou a face 3, ou a face 4, ou 5 ou 6. Então, eu tenho 6 possibilidades. Eu só quero que caia a face 4. Mas não quer dizer que quando eu lançar o dado vai cair essa face. Pode cair qualquer outra. Então, eu vou calcular a minha probabilidade. Qual é a minha probabilidade? Eu dividir o meu evento, o que eu espero que aconteça, o que eu espero que saia, e dividir pelas minhas possibilidades. Então, aqui eu tenho um evento, eu quero que saia a face 4, mas as minhas possibilidades são 6. São 6 faces que tem, então pode cair qualquer uma delas. Então, substituindo aqui, ó, a minha probabilidade P é igual, o meu evento só é 1. E possibilidade 6. Então, a probabilidade é 1 para 6. Se eu realizar essa divisão, 1 dividido por 6, aí essa probabilidade pode vir em número decimal. A probabilidade é 0,16. E se eu transformar em porcentagem, eu tenho 16% de chance de que caia a face 4. As outras chances são para cair as outras faces. Então, vou mostrar também um exemplo, também com dados, também com lançamento, só que mudando esse evento. Então, imagine que agora você está jogando, né, está lançando dados com sua amiga e você faça uma aposta. Se cair um número par, você ganha. Se cair um número ímpar, quem ganha é o seu adversário, é com quem você está jogando. Então, quando lançar o dado, quais são os eventos? Quais são os resultados esperados por você? O que é que interessa que saia? Então, no evento, eu falei o quê? Que se sair um número par, você ganha. Então, se você está lançando um dado, quais são as faces do dado que os números são pares? Então, para você, o evento interessa que caia ou o número 2, ou o número 4, ou o número 6. Qualquer um desses que cair, você ganha, porque você espera que saia um número par. É o evento. Então, diferente do exemplo anterior, aqui o meu evento eu tenho 3 possibilidades. Se cair a face 2, eu ganho. Se cair a face 4, ganho. E se cair a face 6, eu também ganho, porque eu quero um número par. Mas eu tenho que levar em consideração as minhas possibilidades. Quais são as possíveis respostas quando eu lançar o dado? Quando eu lançar, pode cair qualquer uma das 6. Não quer dizer que quando eu lançar o dado, vai cair um número par. Pode cair um número ímpar. Então, o meu evento, o que eu quero que ocorra é uma dessas 3, mas pode sair uma dessas 6. Eu vou calcular, então, a minha probabilidade. Nesse caso, a probabilidade, de novo, é a mesma coisa. P de probabilidade é igual ao evento, o que eu espero que ocorra, dividido pelas possibilidades. Então, o meu evento aqui são 3. Pode cair ou a face 2, ou a face 4, ou a face 6. Já as minhas possibilidades são 6, porque qualquer uma das faces do dado é possível que saia. Então, a minha probabilidade vai ficar assim, 3 dividido por 6, 3 sextos. Se eu realizar essa divisão, dividindo 3 por 6, eu tenho como resultado meio, que é 0,5. Também expressado por 50%. Então, eu tenho metade da chance de que, quando lançar um dado, saia um número par. A outra metade vai ser os números ímpares.
Lembrando que para calcular a probabilidade, você sempre vai dividir o evento, que são as respostas que você espera que aconteça, pelas possibilidades, as possíveis respostas, até as que você não quer que aconteça. Como nós falamos no início, né, lá no texto, inicialmente, essa análise dessas pesquisas, elas são arrumadas em tabelas e gráficos. Eu vou mostrar para vocês agora como é que nós fazemos a análise. É bem fácil a análise de tabela, tá? Como nós fazemos para arrumar e como nós fazemos principalmente para analisar uma tabela. Como eu faço para ver uma tabela e conseguir compreender o que é que aquela tabela está me dando de informação, certo? Toda imagem tem um texto por trás na imagem. É a linguagem não falada, né? Então, vamos lá. Vocês vão grifar aí na página 320 o segundo parágrafo dessa página do texto, onde tem assim: as tabelas ou planilhas manuais indicam uma situação simples que representam uma determinada pesquisa de campo. Então, o que é uma pesquisa de campo? É a pessoa que vai lá com seu questionáriozinho, faz uma entrevista, analisa. Então, geralmente, quando a gente faz isso, nós arrumamos esses dados em uma planilha. Antes de fazer o gráfico, a gente coloca em uma planilha. Um exemplo. Foram entrevistadas 100 pessoas sobre a preferência de 3 tipos de um determinado produto. Após a realização da pesquisa de campo, apresentou-se a seguinte tabela. Então, imagine que um fabricante de detergente quer pesquisar qual é a fragrância do detergente que mais é vendida. Se você gosta do detergente de maçã, de coco ou neutro. Aí eles pegaram 100 pessoas e fizeram essa pesquisa. A cada pessoa foi perguntando qual é o tipo de detergente que você mais usa, maçã, limão ou neutro. Então a pessoa lá escolhia. Quando ele retorna, ele pesquisou, fez uma pesquisa de 100 pessoas. Ele vai fazer uma tabela. Antes de ele fazer o gráfico, ele faz uma tabela para arrumar esses dados. Então, a tabela seria mais ou menos assim, onde essa primeira coluna laranja, ele vai especificar o produto. Aqui o produto A poderia ser o detergente de maçã, tá? Aqui no produto B seria o de limão. E aqui no produto C seria o detergente neutro. Então, e aqui foram as preferências. Quantas pessoas escolheram? Então, desse produto A, do detergente de maçã, 32 pessoas escolheram. Então, das 100 pessoas entrevistadas, 32 preferem o detergente de maçã. Aqui, 27, olha, cada linha corresponde ao produto, tá? 27 vai corresponder ao produto B, o de limão. Então, 27 pessoas preferem o detergente no aroma limão. E 41 pessoas preferem o detergente no aroma neutro. Então, sempre que a gente arruma as tabelas, elas vão ser arrumadas assim, em cada coluna, aí a gente vai colocar uma grandeza. E nas linhas, os respectivos valores de cada um, certo? Então, se a gente pega isso aqui, essa tabela, como é que a gente analisa? Aqui, ó, do produto A, 32 pessoas escolheram. Do produto B, 27 escolheram. E do produto C, 41 escolheu. Então, tabela é muito fácil de analisar. Um outro exemplo. Uma professora quer presentear o aluno que teve o maior desempenho na matéria de matemática durante o ano letivo. Para isso, ela montou a seguinte tabela de notas. Então, a professora foi lá, quer presentear, né? Vamos ver qual é o aluno que teve a maior média, aquele que teve o maior desempenho. Então, ela pegou, fez uma tabela com as notas desses alunos. Então, veja, a tabela foi separada por coluna. Aqui em cima, em cada coluna, ela especificou o que cada uma significa. Aqui nessa coluna ficaram o nome dos alunos. Então, João, Pedro, Maria, Joaquina, Paulo e Celso. Esses eram os alunos. Aqui, primeiro bimestre. Então, aqui seriam as primeiras notas. João tirou na primeira nota 8. Pedro tirou na primeira nota 5. Maria tirou na primeira nota 8,5. Joaquina na primeira nota 6. Paula na primeira nota 8. E Celso na primeira nota 4.
A segunda coluna vai corresponder ao segundo bimestre, a segunda nota. Então, segue da mesma forma. Na primeira linha, tá a nota de João. Segunda linha, nota de Pedro. Terceira linha, nota de Maria. Quarta linha, nota de Joaquina. Quinta linha, nota de Paula. Sexta linha, a nota de Celso. E assim por diante. Então, aqui na quarta coluna, a nota do terceiro bimestre, ou a terceira nota. E aqui a média. Na próxima aula, inclusive, nós vamos ver como é que a gente faz para calcular a média aritmética. Então, o aluno João, lembra, a primeira linha corresponde ao aluno João. A média anual do aluno João foi 7. O aluno Pedro teve média 6. A aluna Maria teve média 7. A aluna Joaquina também teve média 7. A aluna Paula, média 7. E o aluno Celso teve média 5. Então, aqui a professora teria que dar um prêmio para João, para Maria, para Joaquina e para Paula. Ou ela compra um prêmio para cada um, ou ela divide um prêmio para os 4, pois os 4 tiveram o mesmo desempenho. Tá? O desempenho é medido pela média. Então, aqui é uma outra tabela e vocês conseguem aqui ver como é que a gente faz para arrumar e para analisar essa tabela. Então, isso vai lembrar um pouco de plano cartesiano, né? Nós temos que ligar linha com coluna. Então, se eu pergunto assim, qual foi a terceira nota de Maria? Então, eu vou aqui, ó, linha de Maria, coluna de terceira nota, ela tirou 7,5. Qual foi a quarta nota de Paula? Na linha de Paula, na coluna da quarta nota, aqui, ó, ela tirou 9, ok? E depois disso, das tabelas, vai ser arrumado o que vai aparecer, geralmente o que aparece nos textos, os gráficos. Então, eles pegam essas informações e transformam essas informações em gráficos. Eu vou mostrar para vocês agora como nós fazemos para ler um gráfico. Apesar de ser visual, nós lemos. É a linguagem não falada, tá? Então, aí na página 320 até 322 vai falar sobre gráfico. Então, na 320, vocês vão grifar essa primeira frase, esse primeiro parágrafo. Gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão de informações sobre fenômenos e processos naturais, sociais e econômicos. Então, os gráficos, ele tem a função, é um recurso visual, né? Tem a função de facilitar a leitura e a compreensão. Então, quando você apenas lê e não visualiza, às vezes dificulta o entendimento. Então, você vê vai facilitar. Por que que eu mudei a aula para esse recurso que eu estou utilizando? Para que eu pudesse mostrar para vocês os gráficos, as tabelas, como funciona, imagens, porque toda essa linguagem visual, esses recursos visuais auxiliam no entendimento. Então, o gráfico ele tem essa função. Aí vocês vão grifar no próximo parágrafo também essa frase que está aí, ó. O gráfico é uma representação em forma geométrica construída de maneira exata e precisa. A de informações numéricas obtidas em pesquisas e organizadas em uma tabela. Então, o que é que acontece? A gente levanta uma pesquisa, monta uma tabela, como eu mostrei. Depois da tabela, eu vou lá e faço o meu gráfico. Esse gráfico, ele tem representações geométricas, vocês vão ver, e ele é de maneira exata, tá? E as informações são precisas. São as informações obtidas através da nossa coleta de dados. É a tentativa de expressar visualmente estatísticas simplificadas, matemáticas ou não, de algum ou alguns dados ou valores obtidos. Então, os gráficos, eles podem aparecer na forma de barras, que são os gráficos de barra. Esse foi o que o livro trouxe, falou, tá? E nós vamos ver eles. Também o gráfico de linha,
O livro não trouxe exemplo, mas eu vou mostrar para vocês, porque pode ser que aconteça de vocês resolverem alguma atividade ou algum exercício, alguma questão, e o gráfico seja um gráfico de linha, e também o gráfico de setores. Os gráficos, eles podem aparecer, esses três aí, e eu vou mostrar cada um deles aqui. Vamos iniciar com o gráfico de barras, tá? Que foram os dois gráficos que o livro trouxe. Então, esses gráficos vão aparecer, vocês vão ver aí nas páginas 320 e 321. Vamos falar primeiro sobre o gráfico de barras horizontais. Ele trouxe, tá na página 320, na letra A, podem grifar, tá? Ó lá. Grifem o que tá na página. Esse texto, tá? Gráfico de barras horizontais. E eu vou mostrar aqui a vocês esse gráfico. Então, vejam aqui, acompanhem. Isso aqui é um gráfico. Eu já coloquei aqui a legenda, tá? Então, essa parte que está de rosa corresponde à quantidade de meninas nascidas. Então, isso aqui é um levantamento de quantos meninos e quantas meninas nasceram em um determinado ano em uma região, tá? Pegaram lá uma região, vamos supor aqui o estado de Sergipe, e fizeram, quando eu peguei eu não vi qual era o local, tá? Então, vamos supor o estado de Sergipe, vamos ver quantos meninos e quantas meninas nasceram no ano 2001. Então, vai lá, isso tem que ser pelo IBGE, tá? E é onde entra o IBGE. É claro que as pessoas não vão sair pesquisando, você não vai sair de casa em casa. Para isso existe o IBGE. O IBGE faz o levantamento através da quantidade de registro, né? O pai, quando a criança nasce, os pais têm que registrar. Então, o IBGE faz esse levantamento e tá aí a pesquisa aqui. Vamos ver quantas meninas nasceram, aqui ó, de rosa, quantas meninas nasceram, e de azul foram quantos meninos nasceram. Aí a gente analisa aqui esse gráfico. Vamos analisar, aqui tem 2001, 2002, 2003. O que significa? Que esses primeiros resultados aqui, esses aqui de baixo, são os resultados dos nascidos em 2001. Os que estão de azul foram os meninos que nasceram no ano 2001 e de rosa as meninas. Já esse segundo resultado aqui, ó, foram os nascidos em 2002. De rosa as meninas e aqui de azul os meninos. Então, aqui foram os que nasceram no ano 2001, aqui os que nasceram no ano 2002. E aqui o último foram os que nasceram no ano 2003 também. De rosa as meninas, de azul os meninos. Como nós fazemos para ler a quantidade? Então, aqui eu já sei que os últimos são no ano 2001, 2002, 2003. Agora eu vou ver as quantidades. Vamos analisar aqui no ano 2001. Quantos meninos nasceram? Então, aqui embaixo é a quantidade, ó. 0, 100 crianças, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e até mais. Então, eu consigo perceber aqui, eu não tenho aqui uma leitura certa, né? Não dá para eu saber ao certo, porque aqui não tem valor. Mas eu consigo fazer uma análise. Então, no ano 2001, nasceram mais de 500 meninos. Eu não sei dizer exato, tipo, foram 540. Aqui não diz, esse gráfico não fala. Mas eu sei que os meninos no ano 2001 nasceram mais de 500 meninos. Já as meninas, nesse mesmo ano, no ano 2001, nasceram mais de 700 meninas. Então, nós vemos que dá uma diferença quase de 200 crianças. Enquanto os meninos, no ano 2001, nasceram mais de 500, aqui as meninas nasceram mais de 700. Agora, vamos analisar no ano 2000. No ano 2000, os meninos, lembra que a barra azul são os meninos, ó, aqui embaixo? Então, os meninos foram também mais de 500. Olha aqui, ó, onde ele para, mais de 500. E as meninas, também mais de 700. Então, dá pra gente perceber que no ano 2001 e no ano 2002 foi mais ou menos as mesmas quantidades de menino e de menina. Aí, aqui no ano 2003, o que aconteceu com a quantidade de meninos? Cresceu, olha. Tinha sido até aqui e agora já está quase nos 600. Olha. Nós percebemos que houve um crescimento. Então, nasceram mais meninos em relação ao ano 2002 e 2001. No ano 2003, foram quase 600 meninos. E no ano 2003, as meninas também
cresceu mais, olha. Se tivesse continuado aqui, estaria chegando nos 800, na marca de 800, né? Então, a gente observa que tanto a quantidade de meninas aumentou, quanto a quantidade de meninos aumentaram. O que isso quer dizer? Que nasceu mais criança no ano 2003 do que no ano 2002 e 2001. Então, veja o quanto que esse gráfico, sem palavras, pode nos falar. Que ele fala que no ano 2000 e 2002 nasceram mais ou menos a mesma quantidade de crianças, que no ano 2003 nasceu mais crianças do que no ano 2002 e 2001, e ainda além disso, todos esses anos eu consigo ver que a quantidade de natalidade de meninas é maior. Sempre está nascendo mais meninas do que meninos. Ok? Então, eu vou mostrar agora um outro gráfico também dessa mesma pesquisa, só que é o gráfico que está aí na página 321, que é o gráfico de colunas. Então, é a mesma análise, só que esse gráfico ele vai estar em colunas. Então, barras horizontais, e quando está vertical a gente chama gráfico de colunas. Vamos fazer a mesma análise. Então, aqui, ó, de rosa, as meninas, de azul, o nascimento dos meninos. Aqui já é em uma outra cidade, tá? Aqui já é outro lugar. Então, aqui novamente a gente vai analisar, ó, 2001. Então, aqui é o ano. Esses dois resultados aqui foram os nascidos no ano 2001. Aqui, ó, nesse outro no meio, foram os nascidos no ano 2002. O último aqui foram os nascidos em 2003. Lembrando que a coluna rosa são as meninas e a coluna azul são os meninos. No ano 2001, o que a gente percebe aqui? Que nasceram mais de 600 meninas nessa cidade. Já os meninos, ó, os meninos no ano 2001 foi menos de 600. Menos de 600 meninos, menos de 600 crianças. No ano 2002, também nasceu mais de 600 meninas e menos de 600 meninos. Só que aqui, pelo gráfico, você consegue perceber que a quantidade de meninos foi igual, mas a quantidade de meninas elevou-se um pouquinho, ó, e quase que não dá para perceber, mas nasceram um pouco mais de meninas. Então, no ano 2002 nasceram mais crianças do que no ano 2001, e dessas crianças, as que nasceram a mais todas foram meninas, porque a quantidade de meninos foi igual. E aqui no ano de 2003 nasceram também, ó, se tivesse continuação aqui já sairia mais de 700, ou já beirando 800 crianças. Então, se tivesse aqui, o restante vocês iam ver que aqui estava quase 800. Então, nasceram quase 800 meninas e menos de 600 meninos. Mas a gente ainda consegue perceber que aqui nasceu mais meninas, então, ó, aumentou a quantidade de nascimento em relação ao ano 2001 e em relação ao ano 2002, aumentou. E a quantidade de meninos também aumentou. Ainda é menos de 600 meninos, mas é mais de quem nasceu no ano 2000 e 2001 e mais no ano 2002. Então, sem palavras, o gráfico está trazendo todas as informações para a gente. Então, ao invés de um texto falar tudo isso que eu lhe disse, ele traz aqui essa imagem e nós fazemos essa leitura das informações do texto. Fica mais dinâmico e de melhor entendimento. Então, ó, gráfico de barras nas horizontais, chamamos apenas de gráfico de barra, tá? Nunca fala gráfico de barra horizontal. Fala gráfico de barras e gráfico de colunas. Só que esse aqui também é um gráfico de barras horizontais e em colunas. Agora eu vou mostrar para vocês um gráfico de linha. O livro não trouxe, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como aparecem. Veja, esse é o nosso gráfico de linhas. Ele é expressado não com barras, mas sim com linhas. Aqui esse gráfico é o levantamento, é o faturamento por linha de produto, tá? Então, a linha azul é o faturamento do açúcar. A linha vermelha é o faturamento do álcool. Sempre a gente tem que estar vendo a legenda, tá? As linhas verdes é o faturamento de energia. E a linha roxa são os outros, os demais faturamentos. Então, o que a gente observa? Vamos analisar aqui o açúcar. Aqui, ó, no mês de janeiro de 2012, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho do ano 2012.
Então, no mês de janeiro, nós percebemos aqui que houve o faturamento de mil, ó, se aqui é 1.000 e aqui é 1.500, cada um desses é 100, é 1.100, 1.200, 1.300, olha aqui, ó, R$ 1.300 no açúcar. Já o mesmo açúcar em fevereiro teve uma queda, olha, aqui era 1.300, aí em fevereiro ele cai, vem pra aqui, ó, não deu nem 1.000, deu 900. O mesmo açúcar, quando chega em março, sobe um pouquinho. Vai aqui para cima na linha, é justamente 1.000. Aí, quando chega no mês de maio, olha aqui, ó, já sobe para 1.300. No mês de maio, aqui é mês de abril, né? 1.300, mês de maio cai novamente. Cai para 1.200. Então, lembrando que cada um desses tracinhos aqui, ó, mais clarinhos, vai de 100 em 100, tá? Então, é só vocês verem. Se aqui era 1.000 e aqui é 1.500, aí 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Então, tá pulando de 100 em 100. E aqui, em junho, ele vai ter um declínio, também uma queda bem pequenininha, mas tem uma queda. E aqui, em junho, está um pouco mais de 1.100, tá? O valor de 1.100. Agora vamos analisar o álcool. O álcool está na linha vermelha. Então, no mês de janeiro, teve o faturamento de, aqui 1.500, então tá de 100 em 100, né? 600, 700, R$ 1.700. Quando chega no mês de fevereiro, que é a segunda bolinha, o mês de fevereiro, ele tem uma progressão, um aumento. Ele vai para 2.100. Quando vai no mês de março, ele cai, tem um declínio, volta para 1.900. Aí quando chega em abril, ele vai cair de novo. Caiu novamente de 1.900 para 1.800. Mês de maio vai cair de novo para 1.700. Quando chega no mês de junho, ele sobe beirando quase os 2.000. Veja que ele já está chegando aqui na linha preta. Então, assim a gente analisa. Vocês podem fazer a análise da energia, que é essa linha verde, e os outros que tá na linha roxa. Então, é assim que nós analisamos um gráfico de linha, analisando cada uma dessas linhas, como ela está se comportando, quando sobe, quando desce, certo? E, por fim, o gráfico de setores. Esse gráfico de setores é o que muitos chamam de pizza, tá? O gráfico de pizza. Então, aqui foi uma pesquisa sobre a preferência por modalidades esportivas. Fizeram uma pesquisa quais dessas modalidades as pessoas mais gostavam. Então, novamente a legenda é muito importante. Ó. O que está pintado de verdes foram as pessoas que gostam de futebol. O que está de lilás são as pessoas que gostam de vôlei. O que está de vermelho, as pessoas que gostam de basquete. O que está de azul clarinho gostam de natação. De amarelo, que gostam de outros esportes que não foi nenhum desses aqui, tá? Qualquer outro esporte vai entrar aqui nos outros. Esse gráfico de setores, geralmente, a maioria das vezes, ele vai ser representado através da porcentagem e não da quantidade. Aqui, ó, foram quantidades. Linha, não quer dizer que aqui não seja porcentagem também, viu? Vão aparecer. Mas esse aqui, gráfico de setores, ele vai trabalhar, a maioria das vezes, com porcentagem. Então, das pessoas pesquisadas, dessas pessoas que foram pesquisadas, 40%, ó, que é essa parte verde, gostam de futebol. Então, a maior parte gosta de futebol. 30% gosta de vôlei. Então, é a segunda maior parte, tá? Gosta de vôlei. Aí, 15% gosta de basquete. 10%, que é essa partezinha azul, gosta de natação. E 5% prefere outros esportes. Eu não sei, eu não consigo dizer para vocês aqui qual é o valor em quantidade de pessoas. Eu precisaria saber quantas pessoas foram entrevistadas. Deixa eu ver aqui. 20, 30, 60. Pronto. Imagine que aqui foi entrevistada 100 pessoas. Digamos que foi 100 pessoas. Então, esses 40% corresponderia a 40 pessoas.
30%, 30 pessoas, 15%, 15 pessoas, 10%, 10 pessoas e 5%, 5. Se essa pesquisa aqui foi feita com 200 pessoas, então essa parte verde aqui corresponde a 80 pessoas. 80 pessoas gostaram de futebol, dos 200. A parte lilás, 60 pessoas. A parte vermelha, 30 pessoas. A partezinha azul, 20 e a partezinha amarela, 10. Então, aqui iria levar em conta quantas pessoas foram entrevistadas. Então, aqui, ó, o gráfico de linha e gráfico de setores. Esse gráfico de setores é o que nós chamamos de gráfico pizza, tá? E assim, a gente vai encerrar aqui essa parte de análise e leitura de gráficos. Eu vou passar uma atividade para que vocês resolvam fazendo análise e interpretação de tabelas e também de gráficos. Nessa atividade que vocês vão fazer em casa, vocês vão fazer a atividade que está na página 323 até a 326. São muitas páginas, apesar de ser poucas questões, porque, como eu disse, é uma atividade de análise e interpretação de tabelas e de dados. Então, tem muitas imagens, tá? Não se assustem com a quantidade de páginas. Vocês vão fazer da questão 5 até a questão 11. Então, vocês vão fazer 7 questões. Bons estudos e até a próxima aula.